E aí, meu povo, minha pova, você que está nos assistindo a primeira vez, você que ainda vai entrar, nossa quinta live. Então a gente já falou com o Reco, a gente já falou com Cela, nós já falamos com a Paula, com o Thiago Angelo e hoje a gente vai falar com a Gabi. Ela mora em Boston hoje. Espero que possa abençoar a vida de todo mundo que vai assistir agora, quem vai assistir depois. A gente, o último com a Paula foi top, hoje vai ser top também. Não é não, Gabi? Oi, tudo bem, Eli? Tudo bom, Tudo pessoal? bem. Você tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui que meu baixou. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá ouvindo? Tô. Peraí, que o meu então. Doido. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? A Tainara já tá aqui, já tem algumas pessoas. Tá ouvindo? Fala aí, Gustavo, aí se você tá ouvindo. A Gabi ou não tá me ouvindo? Tá me ouvindo também? Então tá de boa. Porque eu que não tô ouvindo, então. Peraí. Vamos lá. Opa. Aí. Então taca esse fone no chão aqui e vai dar certo. Oi, tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Ah, agora beleza, então. Vou mudar E aqui. aí, tudo bem? Tudo jóia, e você? Quanto tempo? Pois é, muitos anos, né? Pois é, não, eu encontro o pastor Reinaldo assim, quando ele tá aqui em Palmas, no supermercado, na rua. Sempre eu encontro com ele, toda vez que eu. É engraçado, toda vez que ele tá por aqui, eu encontro com ele assim, meio perdido. Aham. É, tem um Mas, e aí? tempinho já. Pois é, quanto tempo já? Que eu estou aqui nos Estados Unidos já tem 4 anos. É isso mesmo, mais ou menos, né? A última vez que a gente esteve junto foi no Chá das. Acho que foi no Chá das Princesas, não foi? Cara, eu acho que foi, mas isso aí já deve ter bem uns 5 anos já. Pois é, não. Faz tempo, cara, faz tempo. E aí, como a gente tá fazendo essas lives, e aí a gente já fez com um monte de gente. Essa é a quinta que a gente faz. Aí eu falei, não, vou chamar alguém que eu conheço, que é minha amiga. Aí eu falei, não, vou chamar, e eu tô chamando só pessoas que realmente eu conheço mesmo. Graças a Legal. Deus a gente pode falar que é amigo, né? Que eu te conheço e tudo mais. Sim, não, muito obrigada por me convidar. Eu gosto muito de falar, né? Como você sabe, então para mim é um prazer estar aqui. E a Tainara tá perguntando aqui nos comentários se aqui tá de dia. Gente, aqui são 7 horas da noite, mas como já tá começando a chegar no verão, aqui tá escurecendo lá para as 8 da noite, então tá claro o dia ainda. Tá claro. E aí, fala aí deixa eu só desligar meu outro celular aqui. Quem é você na fila do pão? Quem não te conhece? Bom, gente, meu nome é Ana Gabriela, mas todo mundo me conhece como Gabi, Gabriela. Eu nasci na igreja, né? Desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre foi líder na igreja. Depois, quando eu já estava assim, uma criança lá pelos 6 anos, eu acho, meu pai virou pastor. E eu sempre morei em Brasília, mas aí quando eu tinha uns 14 anos eu fui para Palmas, Tocantins, que foi lá onde eu conheci o Eli, onde eu conheci a Tainara, que está aqui na live também, e várias outras pessoas. Meu pai foi transferido para ser pastor lá na igreja em Palmas. E foi lá que eu conheci meu esposo também, o Marcelo. A gente casou.
eu construí minha vida e quando a gente tinha uns 2, 3 anos de casado, sei lá, a gente veio para os Estados Unidos e eu vim para cá para estudar inglês e Deus acabou abrindo algumas portas para a gente aqui e nós estamos até hoje. Já vai fazer 4 anos. Então, essa sou eu. Um resumo bem O rápido. Marcelo, o Marcelinho, eu vejo ele de vez em quando num curso. Ele tá dando curso de inglês? Exato. Ele é professor de inglês. Ah, bacana. Ele já dava algumas aulas, né? Antes de ir e tudo mais. E que Ele já legal era professor em Palma, sim. que deu certo, né? Então, E agora também está fazendo um seminário de teologia na faculdade, mesmo aqui nos Estados Unidos, porque também acredita que também tem um chamado para ser pastor. Então a gente está tudo aí meio que na família aí do que da hora. ministério. Da hora. O Marcelinho é um cara muito gente boa mesmo. E tá, e por que que você foi assim? Você foi estudar inglês, mas e por que que tá aí ainda? Já não aprendeu em 4 anos? Tu é doido? Não, eu aprendi inglês, na verdade, no meu segundo ano aqui. Eu já conseguia falar, me virar aí no médico, enfim, fazer tudo em inglês. Só que assim, a gente veio só para aprender inglês, mas Deus foi abrindo algumas portas pra gente. Então, eu consegui, por exemplo, um trabalho na escola de inglês, e que é o meu trabalho até hoje. E Deus foi abrindo portas pra gente aqui, tanto para mim quanto para o Marcelo também. Ele também tá estudando também, só que agora o seminário de teologia na faculdade. Outra porta que se abriu para mim, além do trabalho, foi a questão de eu poder terminar o meu diploma, meu bacharel. Eu estou terminando aqui nos Estados Unidos, numa faculdade americana, com tudo em inglês. Então está sendo um desafio bem legal. Então, essas portas, assim, na área profissional, na área acadêmica, na área espiritual também, foram os principais motivos da gente continuar aqui até hoje. E o Marcelo tá fazendo a presbiteriana? Porque você falou pra mim que tá na igreja presbiteriana. A teologia, tá ser pastor na igreja presbiteriana ou não? Exato, ele quer ser pastor na igreja presbiteriana, mas a faculdade é uma faculdade mesmo, é um bacharel. Aliás, ele já terminou o bacharel e agora ele está fazendo já um mestrado numa faculdade americana de teologia, não é na igreja. Ah, entendi. E como é que tá esse pandemia aí nos Estados Unidos? Aí com vocês, como é que tá aí? Tá tranquilo? Não tá? Bom, assim, já teve bem pior, né? Porque a gente já tá em quarentena já tem quase uns 3 meses. Mas agora, essa semana, começou a primeira fase de retorno do governo. Então, aos pouquinhos, bem lentamente, estamos voltando, saindo da quarentena. O meu trabalho ainda não voltou e provavelmente não vai voltar ainda pelos próximos, não sei, tipo 1 ou 2 meses no mínimo, porque é uma escola, então escola geralmente os alunos têm que ficar dentro de sala de aula, apertado. Então, essas primeiras fases de retorno vai ser com um distanciamento social, né? Então, assim, já teve pior, mas os números ainda estão altos aqui nos Estados Unidos. Aqui todo mundo está respeitando mesmo o isolamento, então tá bem estranha assim, a situação, sabe? Uma coisa que a gente nunca imaginou. Mas Aqui em Palmas tá fechando a rua indo para as praias, porque o povo tá indo para praia, o povo não tá nem aí. Você anda na Oreni aqui, o pessoal tá fazendo farra. Parece que não levou a sério, sabe? O que está acontecendo. E a gente vê nos Estados Unidos foi um dos piores países, né? é, tem sido um dos piores países, mas o que me assusta é que o Brasil já está em terceiro. Então, assim, o Brasil está crescendo muito rápido nos números também. Então, assim, tem que respeitar, não adianta. É um vírus que é invisível, a gente não enxerga ele, mas é real. Ele existe. A questão das praias aqui também. Aqui foi um desafio até aqui nos Estados Unidos, porque
Você imagina, aqui no local que a gente mora, tem 7 meses de extremo frio. E agora é a época da primavera que tá voltando. Então a gente já tá conseguindo sair sem blusa de frio na rua. Então as pessoas querem ir pra rua. Elas querem, estão cansadas de ficar dentro de casa. Então aqui teve que fechar os estacionamentos da praia. Literalmente as portas da praia, porque aqui tem porta na praia. Mas fechou tudo para o pessoal não ir e está sendo bem assim rígido para tentar conter, né, o mais rápido possível. E você falando assim que sempre foi filho de pastor, né? Sempre viveu na igreja. A gente sempre falou muito sobre isso, de viver na igreja, nascer dentro da igreja. E como é que foi você sair da sua casa aqui, mudar para outro país, para ir para uma igreja aí? Como foi essa adaptação, tanto de independência, né? Porque antes você ficava com teu pai, sempre estava na frente ajudando. Essa independência do seu pai e ir para um país totalmente diferente. Qual é, assim, as coisas que você viu diferente da igreja, as relações que você teve aí? O que você pode contar de experiência para nós? Cara, tem muita coisa para falar. Não sei nem por onde eu começo, assim. Mas eu acho que vir para outro país realmente abriu nossos olhos para a questão da gente saber defender a nossa fé, sabe? E eu acho que isso foi um dos grandes, assim, um dos pontos principais que eu posso citar aqui, porque uma coisa que eu não percebia quando eu estava aí no Brasil, e muita gente não percebe também, é que é muito fácil ser crente no Brasil. É muito fácil ser cristão no Brasil. E por que eu falo isso? Porque o Brasil é um país que a predominância é o cristianismo, seja ele protestante, católico, enfim. Mas é difícil você achar uma pessoa que nunca ouviu falar do nome de Jesus. E quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, foi algo bem interessante de ver. Porque quando eu andava nas ruas, por exemplo, eu via mulheres com burcas, porque são muçulmanas, algumas que cobriam só a cabeça e o rosto, mas tem outras que cobrem o corpo inteiro e só mostra o olho. Eu vi essas mulheres mesmo indo tomar banho no mar com aquele vestidão preto, assim, que só mostrava o olho, e elas entram com a roupa e com tudo no mar. Então, assim, eu vi pessoas de vários países. Gente, eu já conheci tanta gente de tantos países que eu não sabia nem que existia no mapa. Então, assim, você já ouviu falar, por exemplo, de Azerbaijão, Turcomenistão, enfim, esses países lá do Ão ali, perto ali da Turquia, perto ali daqueles países, eu já conheci gente de todos aqueles lugares ali, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas, muitas delas, não sabem nem quem é Jesus Cristo, sabe? Então, a gente veio para cá para lidar não só com a cultura americana, que já é diferente, mas a gente veio para lidar também com culturas de todos os lugares do mundo, porque principalmente essa cidade que eu estou, que é Boston, tem muitos alunos internacionais que vêm estudar nas melhores faculdades que tem aqui nos Estados Unidos, é localizada nessa região, que é a Harvard, o MIT, a Berkeley. Todas essas faculdades estão localizadas aqui, então é uma cidade, um estado muito diverso. Então, assim, quando a gente veio para os Estados Unidos, eu acho que sim, a gente não teve um desafio tremendo na questão assim de saber quem a gente é em Cristo e ter convicção da nossa fé. Eu acho que isso a gente já tinha desde o Brasil, independentemente da gente estar na igreja com meu pai, que era pastor, ou não. Isso já estava dentro de nós. Mas a questão de choque cultural e de entender como que é pregar o evangelho, como é ser cristão em outro lugar, foi algo que chamou mais atenção, sabe? E essa miscigenação, essa mistura de pessoas, como é a sua liberdade de falar de Jesus? Porque às vezes a pessoa, como você disse, todo lugar ela vai, mesmo que a família não seja evangélica, mas ela sempre tem alguém que pede uma oração, sempre tem no aniversário alguém que fala, vamos orar.
vamos rezar um Pai Nosso. Como é essa mistura quando você, às vezes, não é a maioria? Quando, às vezes, você vai falar de Jesus e a pessoa, como você disse, não sabe nem quem é, né? Porque é muito fácil você, às vezes, pregar para alguém e falar assim, ah, mas eu vou lá falar de Jesus, mas todo mundo sabe. É fácil. E como é que é você falar de Jesus para uma pessoa que nunca viu falar de Jesus? Gente, é aí é que tá. Eu até separei alguns versículos aqui, mas isso me lembra muito da história de Daniel, né? Que Daniel, ele e os amigos dele foram para o palácio, mas a Bíblia fala que Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei, ele e seus amigos. Então, assim, quando a gente vem para um outro lugar, a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, as estratégias do céu mesmo, para que nós venhamos ser instrumentos de Deus para levar o evangelho a toda criatura. E essas estratégias têm que vir de Deus, porque primeira coisa, se você já chega com um preconceito, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da questão do muçulmano, né, da pessoa que é muçulmana. Se você já tem aquele preconceito e você não quer nem conversar, sabe, você tem preconceito mesmo, é um receio de falar com a pessoa, você não se sente confortável e tudo mais, já fica difícil, porque a pessoa, você não vai ter abertura com a pessoa não vai confiar em você. E como que você vai falar de Deus se a pessoa não tá com o coração aberto para isso? Então, é muito mais do que só falar de Deus. Para quem não conhece Deus, para quem nunca ouviu falar em Jesus Cristo, eles não sabem nem o que você está falando. Então, você tem que ter estratégia, sabe? Então, o que, que eu quero chegar... Onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, você tem que ter muita convicção do que é o evangelho. Você tem que ter convicção do que é Cristo, do que é da sua fé, de saber explicar a sua fé quando você for questionado. A segunda coisa é buscar as estratégias de Deus. E assim como Daniel buscou a estratégia de não comer os banquetes do rei, de fazer o jejum, de orar 3 vezes, as estratégias podem ser inúmeras. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração e que muitas pessoas não entendem porque não vivem na realidade em que eu estou vivendo agora, foi essa tatuagem aqui que eu fiz. Não sei se vai dar para ver aí, Ele tá bem em mas cima dos comentários. Eu acho que eu vi no seu Instagram. então assim, por que que eu fiz essa tatuagem? Eu nunca pensei em fazer tatuagem, eu nunca tive vontade de fazer tatuagem, mas, por exemplo, na escola em que eu estudo e trabalho, é uma escola muito diversa, tem alunos internacionais do mundo inteiro. E eu não posso simplesmente estampar na minha camisa, por exemplo, o nome de Jesus, porque eu sou do corpo de funcionários. Então, assim, eu tenho que respeitar a todas as religiões, eu tenho que dar abertura para todos chegarem até mim. Mas como que eu posso ser luz e sal da terra em meio a um lugar que ninguém sabe o que é Jesus, sabe? Então, primeira coisa, seu testemunho é ser luz, aonde a luz está, se ela chega em um lugar escuro, ela faz a diferença. Então, o seu testemunho tem que fazer a diferença. Você tem que ser sal da terra, você tem que causar sede de Deus nas pessoas. E eu fiz essa tatuagem e foi muito interessante, porque muita gente já chegou até a mim. Ai, que lindo! Deixa eu ver. Ué, mas uma lâmpada, um saleiro? O que isso significa? Aí eu começo a explicar. E aí, nisso que eu começo a explicar o que está atrás da minha tatuagem, a pessoa já começa a querer ouvir mais, sabe? Então, isso foi uma estratégia que eu usei, uma das que eu uso, mas de fato buscar a Deus, sabedoria e os momentos certos de você aproximar das pessoas. Não é por força nem por violência. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E de fato, a gente tem que, primeiro, né? Igual eu falei, saber, ter convicção da nossa fé, buscar em Deus isso, essa firmeza, ter a nossa fé firmada na rocha e
E segundo, buscar as estratégias espirituais, as estratégias do céu, pedir a Deus oportunidades para falar com essas pessoas e para que elas possam ouvir. Uma coisa que eu queria só comentar, eu achei muito interessante uma vez, na minha aula de inglês, tinha um rapaz, eu não lembro se ele era turco, eu sei que ele era muçulmano, e eu achei muito interessante ele falar dentro da sala de aula, porque todo mundo estava contando histórias, enfim, dos países, enfim. E ele falou assim: a minha mãe e meu pai, desde criança, sempre falam para mim que eu nunca posso me aproximar ou me apaixonar por uma mulher cristã. E aquilo me chocou muito, porque gente, aí no Brasil, você nunca vai ouvir um negócio desse. É muito difícil você ouvir isso, sabe? Porque o Brasil é um país que a maioria do povo é cristão de alguma forma ou já ouviu pelo menos falar o nome de Cristo. Então, para mim, ouvir aquilo foi assim, uau, realmente tem gente no mundo que não quer saber de Jesus, nunca ouviu falar e não faz ideia do que é o evangelho. Então foi aí que isso começou a cair na real para mim, sabe? Às vezes a pessoa não é que ela nem quer saber de Jesus, talvez ela não teve nem a oportunidade, né, de conhecer Jesus verdadeiramente. Exato. Semana passada, a gente falou com a Paula, que ela é da Portas Abertas, que cuida das igrejas perseguidas, falando justamente que tem mais de 50 países que o evangelho é proibido. Você não pode dizer que é cristão, você não pode dizer que aceitou Jesus, que você vai ser rejeitado dentro da sua casa. E a maioria dos países são muçulmanos, né? Nessa janela de 50 países. Né? E aí, Sim. Gabi, você falou uma coisa na gente conversando antes que eu achei extremamente importante. Da mesma forma que, por exemplo, nos países da igreja perseguida, o evangelho é perseguido, as pessoas são mortas, a gente olha para os Estados Unidos e acha que existe uma liberdade, né? Ah, a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quiser. E você falando que aí está tendo um problema das igrejas, está se tornando centros culturais, perdendo a sua identidade. E a gente olha e fala, mas não é um país onde nasceu o cristianismo, como é que hoje o cristianismo está sendo meio que perseguido? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante. Bom, é bem interessante mesmo. Eu não posso falar por outros estados, né? Porque eu não conheço outros estados aqui nos Estados Unidos, mas eu posso falar do estado que eu estou e que é uma história muito interessante, porque, por exemplo, no início, lá em 1733 ou 39, se não me engano, os puritanos eram as pessoas que vieram ali da Europa, meio que fugidos da Europa, porque eles estavam começando a reforma protestante, tentando limpar, digamos assim, entre aspas, a Igreja Católica. E eles vieram parar aqui nesse estado de Massachusetts, que é o estado que eu estou morando. Então, aqui teve um momento muito marcante na história que foi chamado de o Grande Avivamento, nessa época. Então, hoje, se você, por exemplo, andar aqui em Boston ou nas cidades aqui do estado, você vai ver muitas igrejas históricas. E quando eu falo históricas, é assim, arquiteturas incríveis, antigas, aquelas igrejas mais assim rebuscadas, que foram construídas há muito tempo atrás. E é assim, aqui em Boston mesmo, é uma cidade relativamente pequena, mas que quase que em cada esquina você vê uma igreja maravilhosa dessa construída, sabe? E hoje tá tendo realmente uma questão do liberalismo tá tomando de conta das igrejas, principalmente porque nessa região, como eu falei no início, é uma região que tem muitas faculdades, universidades, é, que as pessoas vêm para estudar aqui e as pessoas que buscam um pouco mais de conhecimento, elas tendem a querer ir para longe de Deus, né? E é a questão do liberalismo.
Então, muitas faculdades aqui, aliás, muitas igrejas históricas aqui no estado estão fechando as suas portas, porque não tem condição de manter o prédio, não tem membro suficiente para manter o prédio. Ou muitas delas, para tentar sobreviver, e que foi algo que me chocou bastante, porque não é algo muito comum de se ver no Brasil, pelo menos não até quando eu saí do Brasil, é o fato de, em várias igrejas históricas, vários prédios, eles penduram a bandeira LGBT na porta do prédio da igreja para sinalizar de que aquela é uma igreja liberal e de que eles ali, digamos assim, que aceita os gays e tudo mais para poder sobreviver, para a igreja continuar viva. Ao mesmo tempo, eu tô vendo algo muito interessante acontecer aqui nessa região que eu tô, que é um avivamento começando nas igrejas de imigrante. Então, assim, nessa região, as igrejas americanas estão perdendo um pouco a força, digamos assim, mas as igrejas de imigrantes, que muitas vezes nem têm os seus templos como esses históricos, muitas vezes as igrejas se reúnem em basements, que é porões, né? Templos que, tipo, eu conheci uma igreja aqui que se reunia dentro de uma boate. Eles alugam prédios que não é para ser igreja, digamos assim, mas para reunir os imigrantes. E isso tem começado um avivamento ali muito interessante, porque muitas das vezes a realidade aqui, na verdade, da igreja imigrante é que às vezes os pais, os adultos, eles são brasileiros, eles vieram do Brasil, mas os filhos nasceram aqui. Então, os filhos são americanos. Então, uma igreja metade-metade, em que os adultos, os mais velhos, idosos, são brasileiros, mas a juventude, as crianças são americanas e vão para a escola. Elas têm ali, né? São questionadas, têm a fé questionada dentro da escola. Então, a igreja imigrante tem feito um papel nessa geração, que é a geração que está indo para a escola, sabe? Ou para a faculdade. E que lá tem que estar firme para defender a fé. Então, é um pouquinho disso que está acontecendo aqui. Muitas igrejas históricas, templos históricos já viraram centros culturais, onde as pessoas vão para lá para ter aula de balé, aula de coisas assim, sabe? De instrumentos, aula de idiomas, coisas desse tipo. E muitas também têm que sinalizar que é uma igreja liberal para que continue viva. E você estava falando também que, por exemplo, você faz parte de uma igreja brasileira, né? Que você estava falando. Sim, Presbiteriana, né? sim. É, Pode falar. Não, aí você falou que a igreja onde você pertence hoje faz um papel de ajudar quem está chegando, né? Porque às vezes a pessoa olha e acha que, e a gente vê muito, né? Pessoas que vão para os Estados Unidos para tentar uma vida nova e chega aí e não tem nada, não tem condição de nada. Você falando que a igreja tem feito esse papel também, né? De ajudar essas pessoas. E como é que funciona aí? Essa questão de ajuda, porque também deve ter uma galera que já vivia numa condição difícil, por causa da pandemia ficou mais difícil. Como aqui no Brasil também deve ter, tem um monte, né? Sim, sim. Juntando com a sua pergunta, eu vou responder a pergunta aqui da Tainara. No caso, a sua igreja que você congrega é uma igreja de imigrante? Sim, a minha igreja é de imigrante, é uma igreja brasileira. Mas é igual eu falei, a juventude e as crianças, a maioria, quase 100%, são americanos, filhos de brasileiros. E juntando com a pergunta do Eli, a igreja, ela tem o papel de ajudar a todos. E eu acho que esse é o papel da igreja em qualquer lugar do mundo, né? E isso é independente da situação de imigração das pessoas, porque a gente vê pessoas aqui nos Estados Unidos de todos os estados imigratórios possíveis, inclusive pessoas que imigraram para os Estados Unidos de forma ilegal.
A igreja não está aqui para julgar as pessoas e apontar o dedo para elas, falando, ah, você veio para cá é legal ou você não veio ilegal. Não, não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é acolher e trazer um refúgio na área espiritual para as pessoas. E a minha igreja, claro que eu não posso falar por todas as igrejas, né? Mas a minha igreja é uma igreja muito compromissada em ajudar a comunidade, em ajudar as pessoas. Então, esse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas não podiam ir trabalhar, então não iam conseguir pagar seus aluguéis ou sobreviver. E a igreja, ela estava juntando, a minha igreja estava juntando dinheiro para comprar um terreno, um templo, né, nosso, e foram mudados os planos para pegar esse dinheiro que estava sendo juntado para o templo, para realmente ajudar os membros que estavam precisando. Então, assim, é um trabalho muito lindo e não é só um trabalho de dar dinheiro para a pessoa e simplesmente largar ela para lá e esquecer, não. É um trabalho de acompanhamento pastoral, é um trabalho de acompanhamento espiritual, de estar junto. A pessoa, para receber essa ajuda, ela tem que estar ali, né, vinculada com a igreja também, de alguma forma. E se ainda não está, a gente ajuda também, mas a gente tenta trazer a pessoa para perto e tem realmente trazer ela para a igreja, porque não adianta você sanar o problema da pessoa ali momentâneo, que é só dar um dinheiro, não é assim. O imigrante, ele passa por muitas coisas aqui nesse país, que se não for realmente a mão de Deus ali para ajudar a pessoa a sobreviver aqui, e quando eu falo sobreviver, não quero dizer na parte somente financeira, mas psicológica, emocional, espiritual. O papel da igreja é muito importante nesse âmbito. E outra coisa também que eu vejo que é um desafio da igreja imigrante também é a questão dos filhos, que eu falei que são americanos, porque muitos pais, por já serem mais velhos, não têm a mesma habilidade para aprender o inglês como os jovens têm. E muitos pais, eles acabam não aprendendo o idioma e isso faz eles ficarem mais distantes dos filhos porque eles não conseguem participar em conversas. Eles não conseguem entender o que o filho está falando com os amigos. Então, assim, o papel da igreja nesse momento é muito importante para poder realmente doutrinar aqueles jovens para não se perder, porque muitas vezes os pais não vão conseguir acompanhar o ritmo dos filhos por não saber o idioma, entendeu? E você fala a questão de idioma. Como é, por exemplo, os cultos são em inglês, são em português, são misturados, como é que funciona? Porque deve ser uma bagunça. Os meninos falam inglês, os adultos falam espanhol, falam em português. Deve ser uma torre de Babel. Como é que funciona a liturgia do culto? Sim, a liturgia do culto geralmente só as músicas, que tem algumas em inglês, algumas em português, mas o resto todo é em português. E a gente tem tradução do culto inteiro. Então, tem um ministério dentro da igreja só para tradução. E aí, se chega alguém que não fala português de jeito nenhum, a pessoa põe o fone e ouve a tradução do culto o tempo todo. Para as crianças e adolescentes, com as crianças, os professores ainda falam português, até porque a gente não quer que as crianças percam o idioma delas, né? Não querem dos pais delas. Então, a gente doutrina as crianças em português. Mas para os adolescentes, geralmente é feito em inglês, porque daí tem a questão da cultura também, tem a questão de várias coisas. Não é só o idioma, não é só traduzir. Tem a questão cultural também. Então, para o adolescente entender melhor a Bíblia e, enfim, entender certos conceitos e coisas que a gente fala na igreja, é mais fácil para eles entenderem em inglês. Mas a maioria dos adolescentes também consegue entender em português, porque os pais só falam português, entendeu?
Entendi. Não. Deve ser uma bagunça doida demais. E deixa eu te falar, a gente, quem conhece, sabe que a minha história é missões, né? A gente faz muito questão de missão, a gente sempre tá. E a gente vendo, olha, por exemplo, que as pessoas que eu converso, que eu trago, cada uma traz um viés de missão. O Cela mexe com o pessoal da cadeia, mexe com o cara da boca. O Thiago Mangela é um cara já da música, que evangeliza através da música. O pessoal da Portas Abertas é um pessoal, né, da igreja perseguida. E qual que é essa relação sua com a missão da igreja? Como funciona isso para você aí, como uma estrangeira em outro país? Porque a gente fala, né, que nós somos embaixadores de Cristo, né? Nós não somos daqui, nós somos de outro lugar. E você literalmente é de outro lugar, né? Você é de outro país num país inserido. Como funciona isso aí? Bom, eu acho que a resposta para isso, em primeiro lugar, vale a pena a gente relembrar que todos nós somos igrejas. A igreja não é só um prédio de um templo de 4 paredes. Eu sou igreja, eu sou a noiva de Cristo. Então, em primeiro lugar, a minha missão, ela começa em todo lugar onde eu piso o meu pé. Então, aonde eu piso o meu pé, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal da terra, eu tenho que fazer com que o evangelho seja propagado. Então, essa missão, ela vai dentro da minha casa, com a minha família, ela vai até o meu trabalho, a minha escola, os meus amigos. Ela tem que atingir a todos, não só a um projeto, a uma instituição, a uma organização. Não. Nós temos que cumprir o ID do Senhor. Esse é o nosso primeiro chamado. Que a Bíblia nos oferece é ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, o meu relacionamento principal com a missão é dentro da minha escola e do meu trabalho. Por quê? Porque lá, só para você ter uma ideia, no meu time, por exemplo, tem indianos que são hindus, tem muçulmanos, tem gente que não segue religião nenhuma. Então, assim, tem uma mistura. Tem uma menina lá que é da Coreia do Sul. Então, também não sei nem direito o que ela acredita ainda. Então, tem várias pessoas de vários backgrounds, vamos dizer assim, e que eu tenho que estar ali para, primeiramente, transmitir Deus com a minha vida. Porque se eu não trabalho com ética, se eu não trabalho com excelência, se eu não sou uma pessoa que traz paz, que traz luz, eu não posso ser chamada de seguidora de Cristo. Porque Cristo é o príncipe da paz. Então, se eu não trouxer paz, quer dizer que Cristo não é o Senhor da minha vida. Então, tipo, é bem a questão do testemunho mesmo. É a minha principal forma de missão. Mas, com certeza, eu tenho papéis na igreja. A gente já fez trabalho aqui, por exemplo, com mendigos. E que foi incrível entender a questão dos mendigos aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas têm uma ideia de Estados Unidos assim, país de primeiro mundo, todo mundo é rico, todo mundo ganha em dólar, dinheiro dá em árvore. Não. Tem muito mendigo aqui, muito. E esses mendigos são americanos, 100% americanos. E por que eles estão na rua? Como que eles estão na rua se eles têm documentos para trabalhar, se eles têm permissão de trabalho? Eles têm tudo, eles nasceram aqui. Como que eles são mendigos? Então, assim, é realmente uma ação maligna ali na vida deles, no sentido de que muitos têm problemas psicológicos, muitos têm problemas com drogas. A maioria dos mendigos aqui nos Estados Unidos, e isso eu tô falando porque a gente fez um estudo para fazer essa missão, foi a questão de a maioria dos mendigos serem veteranos de guerra. Então, eles vão para a guerra, porque aqui nos Estados Unidos tem guerra de verdade, né? Eles vão para a guerra de verdade. Eles vão para a guerra e eles voltam. Quando eles voltam, às vezes a família não é da mesma forma, ou os amigos não estão do mesmo jeito, ou o que eles tinham de
de base às vezes não existe mais. E o fato deles verem coisas na guerra que mexem com o psicológico deles e que afetam eles, mudam eles para o resto da vida. Então, tem muitos mendigos aqui que são veteranos de guerra. Então, eles moram na rua, o inverno aqui é muito pesado. Aqui faz menos 30 graus na época do inverno. Então, imagina, o mendigo tá na rua. Então, assim, a gente fez trabalho com isso, foi muito interessante. E a questão de eu estar numa igreja brasileira, eu acredito que seja também uma forma de eu fazer missões, porque seria muito mais fácil para mim ir para uma igreja americana e pensar só em mim. Ah, porque eu quero melhorar meu inglês. Ah, porque, entendeu? Eu quero, sei lá, tipo por uma questão de vaidade mesmo. Porque tem, por exemplo, a Hillsong aqui em Boston. O louvor deles é incrível, maravilhoso, assim, milhões de vezes melhor que a estrutura que a minha igreja tem, por exemplo. Então, eu podia muito bem falar, eu vou para a igreja americana só porque o louvor é legal, só porque não sei o quê. Não. Eu escolhi estar numa igreja de imigrante, mesmo sabendo falar inglês, mesmo podendo me relacionar com americanos, porque eu acredito que a gente tem um papel com a nossa comunidade. E eu já falei sobre isso aqui na live hoje, que é justamente a questão dos jovens, dos adolescentes, de precisarem ter um encontro com Deus para não serem contaminados com o liberalismo que existe aqui nesse estado e aqui nesse país. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo a questão de missões atualmente, né? E a gente tem visto aqui no Brasil uma questão muito de polaridade, sabe? Ou você é do partido A, ou você é do partido B, ou você é totalmente extremista, ou você é liberal. E você falando que na sua equipe, na sua empresa, tem gente de várias religiões. Tem gente que não congrega, tem gente que é ateu, tem gente que é indiano. Como se relacionar com o diferente? Eu acho que é um ponto principal no Evangelho. Porque o Evangelho não é por força. Mas a gente, às vezes, quer empurrar a goela abaixo. E você trabalha, vive com pessoas que são diferentes, né? Como é lidar com essa diferença? Porque provavelmente eles também querem te convencer. Quando você vai conversar, eles querem te convencer. A gente, no trabalho, a gente tem uma política, tem um regulamento mesmo do manual do funcionário de que a gente tem que respeitar todas as religiões, que a gente tem que respeitar a cultura das outras pessoas. Então, como é um lugar muito diverso culturalmente falando, existe uma regra no manual do funcionário, quando a gente entra para trabalhar, que é respeitar a cultura do outro. Então, eu não tenho nenhum problema em questão assim de pessoas quererem me convencer ou ficar batendo boca por causa disso, por causa daquilo, não. Mas definitivamente é algo em que a gente tem que abrir a mente e não abrir a mente. Aí é que tá o ponto. Muita gente acha que ir para os Estados, não para os Estados Unidos, mas sair do Brasil, vou abrir a mente, eu vou cair no mundão, né? Tipo, vou fazer de tudo que eu não posso fazer no Brasil. E não é assim. Assim, o que eu digo quando eu falo abrir a mente é de fato você olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. E é muito diferente. É porque a gente no Brasil, às vezes, igual assim, você estava falando aí, tem muito esse partidarismo. Então eu sou da igreja, sei lá, batista não sei o quê, então eu nem falo com o povo da igreja presbiteriana não sei o quê. Então, assim, esse negócio, gente, tem que parar, porque a gente tem que abrir a mente para o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é uma placa de uma igreja. Nós somos igreja. Então, quem é o nosso Senhor? Quem é o Senhor das nossas vidas? É Jesus Cristo. Não adianta nada a gente ficar com partidarismo. Eu sou de A, eu sou de B. E continuar pecando os mesmos pecadinhos. E continuar fazendo a mesma coisa e não deixar Cristo transformar a sua vida. Não consegue perdoar. Não consegue parar de fofocar. Não consegue parar de mentir.
Então, assim, o evangelho vai muito além de partidarismo ou coisas desse tipo. Então, assim, eu tenho muito respeito pelos meus colegas de trabalho, mas muitas pessoas, elas querem conhecer mais de Deus, elas me perguntam. Eu achei muito interessante um dia quando a minha chefe falou assim, Gabi, você sempre fala assim, glória a Deus, graças a Deus, tipo, algo deu certo, alguma coisa deu certo aqui, você fala, nossa, glória a Deus. Você sempre dá a glória para Deus, mas você não é aquelas pessoas que fica parada esperando as coisas caírem do céu para você. Você age, você dá o seu melhor, você faz a diferença no trabalho. Por quê? Por quê? Então, eu achei muito interessante essa pergunta. E são esses momentos em que Deus prepara para a gente falar de Deus para as pessoas. Então eu falo, cara, é porque não é mérito meu. Eu tô aqui hoje porque Deus abriu essa porta, porque Deus fez as pessoas enxergarem o meu potencial. Eu posso ser a melhor funcionária do mundo, mas se as pessoas que têm o poder não conseguirem enxergar o meu potencial, as portas não vão se abrir. E quem é que abre essas portas? É Deus. Então, tudo que eu faço hoje é para a glória de Deus. Então, assim, meio que nesses momentos em que a gente tem brechas por causa do nosso testemunho de vida, aí sim eu entro para falar de Jesus, aí sim eu falo para falar, aí sim eu entro para falar de Deus, mas porque abriu-se uma brecha, entendeu? Só que essa brecha não se abriria se eu não fosse uma pessoa que tem um testemunho bom, se eu não fosse uma pessoa ética, se eu não fosse uma pessoa que respeita, se eu não fosse uma pessoa que tem algo diferente, porque nós que somos luz, nós temos um brilho diferente, nós temos algo diferente. Porque mesmo em épocas difíceis, nós estamos em paz. A paz que excede todo entendimento. Então, assim, as pessoas notam, elas notam e elas perguntam, elas abrem espaço para você falar. Então, é só realmente orar, buscar a Deus, tá em propósito com Deus para pedir a Ele os momentos certos e a sabedoria para falar dele nos momentos, nas oportunidades, quando elas aparecerem. Amém. E a gente já está quase encerrando, está quase no final, faltam Nossa, 10 passou minutinhos para rápido, dar né? uma hora. Passa, não! Ixi! É porque assim, ó, se passar de uma hora, depois não salva a live, aí vira uma bagunça. Por isso que eu estou tentando fechar em uma hora. A última deu o maior problema e aí acabou perdendo tudo. Última, assim, falta 10 minutinhos. Eu queria que você falasse sobre a importância do inglês. O Marcelinho dá aula de inglês, mas qual que é a importância para uma pessoa, tanto profissionalmente como um cristão, conhecer mais sobre o inglês, saber falar inglês? Você falou até de uma menina que não tinha condição e aprendeu sozinha. É mais difícil, mas né, é mais difícil, mas tem como. E aí eu queria que você falasse, depois se você quiser dar uma consideração final e orar para a gente. Tá bom. Ai, gente, olha, primeiro de tudo, trazendo um pouquinho para essa questão de missões que a gente estava falando agora há pouco, tem muita gente que fala, meu chamado é ser missionário, é para ser missionário. Deus falou para mim que eu vou ir para todas as nações e, enfim, eu vejo isso muito acontecer. Se você acha que você tem um chamado missionário, começa a aprender outro idioma, seja ele qual for, mas você tem que saber outro idioma. Porque como que você vai pregar para outras pessoas que não falam português? Não tem como, não tem. Então, assim, muitas das vezes a gente tem essa visão aí no Brasil, assim, eu quero ser missionário, mas a gente não toma os passos para se preparar para o ministério. E se preparar para o ministério, gente, vai muito além do que a gente faz ali no dia a dia da igreja. Se preparar para o ministério, muitas vezes é se preparar para falar um outro idioma, é se preparar para entender outras culturas, outras religiões, para você entender como que você vai realmente falar de Deus de forma efetiva para quem não sabe quem é Jesus Cristo. Então, assim, se preparar é fundamental. Então, a importância do inglês hoje, não tem nem o que eu dizer. É a língua que é mais falada no mundo inteiro. Em todos os países, provavelmente você vai achar alguém que fala inglês. Então, se você quiser expandir
o seu ministério e expandir também a sua profissão, o primeiro passo é o inglês. E eu falo isso, gente. Olha, no Brasil eu fiz cursinho de inglês. Eu não aprendi nada. Não valia para nada aquilo. Eu só estava pagando e não estava aprendendo. Mas hoje eu vejo que isso vai muito porque eu não tinha um propósito. É muito difícil você chegar em algum lugar quando você não tem uma meta, quando você não consegue enxergar aonde que você vai usar aquilo, sabe? Então, se você, por exemplo, tem uma profissão ou você quer ser missionário, coloca isso como meta. E fala, cara, em um ano eu quero pelo menos falar o básico em inglês. Ou pelo menos falar em espanhol ou outro idioma. Coloca uma meta e trabalha nisso, sabe? Porque muitas vezes, tipo, por exemplo, vamos parar de falar agora da questão missionária e vamos falar da questão profissional. Tem vários cursos, vários estudos, artigos que são publicados em inglês que pode te ajudar a ser um profissional melhor, que pode te dar uma outra perspectiva do mercado, te dar ideias novas em que as pessoas não pensaram ainda no Brasil, mas que você pode ter essas ideias porque você está pesquisando em inglês. Você pode trabalhar para pessoas que estão em outros países. Existem vários sites que você pode ser freelancer no site e oferecer seus serviços para pessoas do mundo inteiro. Então, assim, você pode, por exemplo, ganhar em dólar, estando dentro da sua casa, sem sair do Brasil. Porque você é funcionário de uma empresa que não está no Brasil. Você pode se destacar em várias áreas porque você tem a condição de se comunicar com povos de outros países. E eu acho que o Brasil ainda está pecando muito nisso, está falhando. Porque o nosso país é um país lindo, é um país rico de natureza, de cultura, de todas as áreas. O brasileiro, gente, é um povo dedicado, esforçado, é um povo criativo, é um povo resiliente. E se a gente conseguisse, assim, a maioria do Brasil conseguisse falar inglês, o nosso país tinha tudo para ser um país de primeiro mundo. Mas porque as pessoas têm a mente fechada, às vezes, isso impede que o Brasil abra as portas para as nações. O Brasil é um país, gente, que é o país do avivamento, é o país que o cristianismo ali arde, sabe? É algo vivo, que você realmente sente que o cristianismo vive ali e é quase que unânime. Então, assim, imagina a gente conseguir levar esse avivamento para as nações. Mas como a gente vai fazer isso? É só sabendo outro idioma, porque os países que falam português, gente, são muito poucos. Muito poucos. Então, você falando só português, você vai conseguir se comunicar muito pouco em outros lugares. Então, eu acho sim que é algo essencial. Depois que eu aprendi inglês, minha visão de mundo mudou, a forma como eu lido com as coisas mudou. Até a maneira como eu pesquiso as coisas mudou, porque eu não pesquiso mais em inglês, em português, eu só pesquiso em inglês. Então, assim, a minha mente parece que assim, parece que eu usava só, digamos assim, que 20% do meu cérebro e agora eu tô usando bem mais, sabe? Porque eu consigo enxergar coisas não só ali na nossa mente bitolada, dentro das barreiras ali do nosso país, mas eu consigo enxergar coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. E isso é incrível, isso é maravilhoso, maravilhoso. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, nós conseguimos aprender a dirigir, nós conseguimos aprender a ler, a escrever. Então, nós conseguimos sim aprender outro idioma. E hoje, com a internet, tá muito fácil, muito fácil. Então, você pode sim aprender sem sair de casa. Só basta você querer, você achar um propósito para isso. Porque se você não achar o propósito em aonde você vai usar o inglês ou outro idioma, você não vai sair do lugar. Então, é esse o meu recado de hoje. Antes de eu fazer uma oração, eu queria só deixar um versículo aqui também, que está em Romanos 12, versículo 2, que fala sobre a transformação da nossa mente, né? Então, deixa eu abrir aqui rapidinho o versículo.
que fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, gente, independentemente para onde você for na sua vida, tenha convicção do seu chamado, tenha convicção da sua fé e não deixe se contaminar. Porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E eu sou jovem, eu tenho 25 anos. Quando eu vim para cá, eu estava relativamente recém-casada. A gente veio para um país em que ninguém conhecia a gente, em que ninguém sabia quem era eu, ninguém sabia que eu era filha do Reinaldo, ninguém sabia de nada disso. Então eu vim para um lugar que eu poderia muito bem ter chutado o balde e falado assim: que se lasque, o que eu fizer aqui, ninguém vai ver, ninguém vai saber, porque se eu quiser manter escondido, a gente acha meios de manter escondido. Então, assim, eu poderia muito bem cair, por exemplo, em coisas que aqui é muito fácil, muito acessível. Uma coisa que eu não falei aqui, que me chocou muito na questão cultural, é justamente a questão da maconha. Você anda aqui no parque e tem gente usando assim como se fosse coisa normal, como se fosse cigarro. E isso é para várias coisas. Eu podia muito bem negar minha fé. Mas quando você sabe que você tem um encontro com Deus e quem é Deus na sua vida é irresistível. Você não consegue fugir disso. Eu não consigo fugir disso. Você sente falta, você sente um anseio para buscar a Deus, entendeu? Então, é isso que você tem que realmente se preparar espiritualmente, culturalmente, profissionalmente, e com certeza Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vou orar aqui, porque eu já falei demais. Senhor, muito obrigada por esse momento aqui juntos com os nossos irmãos nessa live. Ô, Senhor, nós não somos nada sem Ti, Pai. Nós não somos absolutamente nada sem Ti. Nós somos apenas instrumentos nas Suas mãos. Então, Pai, tudo que eu falei aqui nessa live hoje, tudo que o Eli falou aqui nessa live hoje, que não venha ser somente nós falando aqui, Pai, mas que venha realmente o Teu Espírito Santo tocar no coração de cada um que ouviu essa live hoje, para que eles possam abrir, Senhor, os olhos, abrir a mente, abrir o coração, para experimentar coisas sobrenaturais além do que os nossos olhos conseguem ver hoje. Fortalecem os meus irmãos que estão aqui assistindo essa live hoje, Pai, nesse momento de pandemia. Acalma os corações, Senhor. Acaba, Pai, com toda ansiedade, Pai, com toda falta de fé, mas que nós venhamos usar esse momento difícil, Pai, para crescermos, Senhor. Crescermos espiritualmente, para que nossa fé seja renovada, para que nós venhamos de fato entregar o controle das nossas vidas para aquele que nunca falha, aquele que nunca perde o controle, aquele que sempre tem o melhor para nós, mesmo quando esse melhor significa lutas, perseguições e dificuldades. Tudo o Senhor tem um propósito, em tudo o Senhor tem nos ensinado. E por isso, Pai, eu te agradeço por todos os ensinamentos, por tudo que o Senhor tem nos mostrado e nos fortalecido, Pai. Porque isso é um privilégio. Ser lapidado por Deus, ser escolhido por Deus, ser usado como instrumento de Deus é um privilégio, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por o Senhor ter nos escolhido e continuar nos usando, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecemos. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor venha falar aos corações de cada um que está assistindo esse vídeo hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gabi, brigadão pelo tempo, brigadão por aceitar vir conversar com a gente. Que Deus abençoe aí tudo que vocês estão fazendo aí. Que a gente possa ter outras trocas de ideia, marcar um dia com o Marcelinho também. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, do pastor Reinaldo que entrou aí também. E muito obrigado. Muito obrigada. Acho que vai fechar a live, então vamos dar tchau rapidinho. Tchau, gente. Obrigadão, Eli. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, beijo, com Deus. Você também.